Chamo-me Diogo Freitas, tenho uma companhia de teatro chamada Momento Artistas Independentes desde 2017, mas antes de eu ter esta estrutura de criação artística teatral, eu formei-me na ACE Famalicão, que ainda não era ACE, e depois fiz ESMAI e entretanto comecei o meu percurso artístico trabalhando com alguns encenadores e encenadoras. E em 2017, mesmo antes um pouco de ter terminado a ESMAI, de sair da ESMAI, na verdade, decidi criar uma estrutura de criação artística com um colega meu, Daniel Silva, que também é ator, e criámos esta estrutura porque sentíamos a necessidade de criar objetos artísticos com novas linguagens e principalmente que pudéssemos trabalhar temas que nos fossem mais, que tivessem a ver mais com as nossas lutas. Pronto, então a partir de 2020 eu estou na estrutura, entretanto temos a Juana, a minha produtora, o Pedro Abreu, que é o meu desenhador de luz, o Filipe, que é o nosso dramaturgo residente. Então todos estes trabalhos que nós temos feito, e principalmente este projeto que vamos falar daqui a bocado, tem a ver com uma grande luta sobre dançarmos esta nossa grande luta na área artística que é o teatro. Porque efetivamente é um percurso em coletivo, com os artistas que nós convidamos para criar e com a nossa equipa nuclear, mas efetivamente é um percurso independente no sentido, principalmente de nós, e principalmente neste projeto em questão, que não tivemos financiamento da Direção-Geral das Artes, sentimos que este percurso é muito independente nesse sentido do financiamento, nessa busca, nessa procura. Daí temos dado, em 2017, quando chamámos Independentes, por causa desse underground também que procurávamos nos nossos trabalhos. Temos que voltar muito atrás, porque o ciclo surgiu em 2019, quando eu assumi a direção artística da estrutura, da Momento. Em 2019, quando eu e o Filipe Gouveia nos sentámos e percebemos o que é que queríamos fazer dali para a frente, com a estrutura, com eu ser encenador ou criador. E então começámos a desenvolver este ciclo da democracia porque sentíamos falta de discursos artísticos que tivessem a ver com objetos artísticos que tivessem a ver com esta linguagem que nós procurávamos mais underground, mas com estes discursos sobre o que é o nosso ser enquanto político, falar sobre a política sem falarmos efetivamente de um parlamento, porque a política efetivamente está em todo lado. Então a nossa ideia era trazermos a política está em todo lado e mostrarmos ao público, questionarmos, nunca respondermos, questionarmos, propormos soluções utópicas ao público para que pudéssemos pensar nesta grande utopia democrática que vivemos. Ou seja, o primeiro chama-se Democracy Has Been Detected e tem a ver com a questão do vírus e com daí o nome da questão do vírus, do Avast, do Warning. Tem a ver com a questão do mundo, desta nossa proposta do mundo ser liderado por um robô de inteligência artificial, ou seja, a substituição dos humanos na política por robôs, chegando no final do espetáculo a uma espécie de que nós chamamos uma espécie de democracia absoluta, porque efetivamente é um robô que está ali a ouvir os cidadãos, é uma máquina, e o espetáculo chega a esse ponto e questiona se é efetivamente esse ponto que vem aí, não é? Por causa da questão da inteligência artificial, dos robôs, da revolução digital também que está muito presente. E o segundo espetáculo, Como Perder um País, tem a ver com esta questão também da democracia e é uma espécie de duas narrativas, uma da Guerra de Troia e a forma como se começa uma guerra que durou 10 anos por causa de um amor e como é que efetivamente na política se perdem pequenas guerras às vezes por pequenas coisas. Por exemplo, neste espetáculo Como Perder um País, nós temos a proposta de uma espécie de Big Brother digital em que os políticos, antes de chegarem efetivamente a serem primeiros ministros ou primeiras ministras, entram nessa espécie de Big Brother sem saberem,
para que o público, o povo, tenha acesso às imagens e percebam que decisões é que eles iriam e elas iriam tomar antes de chegarem ao poder. Mas o que é sujo e obsceno aqui na nossa proposta é que, efetivamente, os políticos não sabem que estão nessa espécie de jogo. Este terceiro espetáculo, que é um espetáculo que encerra o ciclo, para mim é sempre muito difícil fazer os espetáculos os finais dos espetáculos, é muito difícil encerrar coisas. Então, quando pensei como é que encerraríamos esta trilogia, ciclo de 3 espetáculos, pensei numa nova proposta, lá está, de organização, em que se temos tantas pessoas no mundo, se temos tantas opiniões diferentes e se temos várias maneiras de pensar o mundo politicamente, porque é que não dividimos o mundo em estados políticos em vez de países? Então essa foi a proposta inicial. E depois tivemos uma residência artística no Teatro Viriato, de pesquisa, do que é que são os estados políticos, o que é que existe para lá do que nós conhecemos no dia-a-dia, do cotidiano. Depois fizemos outra residência artística na Fábrica Asa, no Teatro Oficina Vila Flor, mais de experimentação, de laboratório físico, para perceber que universo é que estávamos aqui a retratar. E quando iniciámos os ensaios no Porto, até chegarmos aqui ao Espaço do Tempo, em Montemoro Novo, percebemos que efetivamente estávamos a trabalhar efetivamente outra vez sobre pessoas e sobre a humanidade. E chegámos à conclusão que essa é a proposta do espetáculo, dos estados políticos, mas o espetáculo já é outra coisa, ou seja, já estamos em 2060, já se passaram 10 anos dessa implementação dos estados políticos, estamos em guerra e efetivamente a humanidade acabou e temos 5 cidadãos e cidadãs que se encontram num espaço no qual nós temos o nosso, as pessoas que estiveram a desenvolver o espaço cênico, temos um espaço que encontramos comum, mas que o público, espectador, espectadora, vai encontrar outros espaços, tenho certeza, que é, efetivamente, eles pensam que são os últimos e as últimas sobreviventes, e então decidem fazer uma espécie de vídeo, de diário, para ficar para a humanidade, para que a próxima humanidade que venha, se vier, não cometa os mesmos erros que os outros cometeram. Então o espetáculo é essa tentativa de gravar e vamos perceber que não vale a pena deixarmos nada porque nós cometemos os erros e eles também precisam de cometer e que as pessoas precisam de cometer os seus próprios erros para chegar às suas próprias conclusões. Não vale a pena estarmos a alarmar, não vale a pena estarmos a avisar. Não interessa. Foi o ponto a que chegámos aqui. Há uma grande questão que vai aparecendo ao longo do espetáculo, é quanta humanidade é que cabe neste espetáculo. E este tratado, esta nova forma de pensar o mundo, é como se eles estivessem a escrever uma espécie de tratado, só que em vídeo, para deixarem para a humanidade, só que nunca conseguem. E são vários os temas, vários tratados que nós falamos aqui, coisas como as nossas lutas, falamos, evidentemente, quase todos os meus espetáculos e os nossos espetáculos falam sobre isso, sobre a questão do amor, porque o amor está em todo lado, fala sobre a questão do racismo, fala sobre a questão aqui do papel da mulher também. Por exemplo, nós temos uma cena no espetáculo que penso que vai ser uma das mais impactantes para com o público, que é a questão aqui do Hitler invade a Polónia, mas que está com uma metáfora gigante sobre a questão do homem invade uma mulher no espetáculo. Também falamos disso, sobre o que é esta coisa de sentirmos a necessidade de possuir o outro, e esta coisa do homem sentir a necessidade de possuir a mulher, também falamos sobre isso no espetáculo. Falamos tanta coisa. Foi um texto que eu escrevi depois de ensaiarmos no Porto.
tem a ver com estas minhas duas grandes lutas sobre o que é nós enquanto seres políticos e nós enquanto seres como amor. E o segundo espetáculo fala muito sobre isto, sobre o que é perder, às vezes, optarmos às vezes por alguma coisa, por um amor e perdermos a coisa política. E neste espetáculo, efetivamente, nós falamos muito também sobre isso, sobre a questão do amor, o amor entre a nossa equipa, entre os atores, o companheirismo que lá está, o amor que faltou para começar as guerras. Há uma cena também que o Filipe escreveu, em conjunto com os atores e as atrizes, que é aqui as balas só são disparadas porque as pessoas que as disparam faltou-lhes amor. Então acho que o espetáculo fala muito sobre isso, sobre a falta, os grandes ditadores do mundo, faltava-lhes amor, por isso é que começaram e iniciam guerras. Está a ser bastante atribulado. Nós estamos aqui no espaço de tempo há 2 semanas. E, efetivamente, este processo está a ser um processo como eu gosto que seja, que é, há uma base de proposta de atmosfera, de universo. Essa base depois é transformada com a equipa toda, depois volta a perceber que não funciona, depois voltamos a transformar essa base, depois a base já não é nada do que a gente estava à espera, e tentamos ligar tudo e depois voltamos a transformar o espetáculo e chegamos ao objeto que hoje e para a semana pode mudar, é um objeto mutável. Então isso é um risco brutal para quem está a fazer, para quem está a dirigir também, mas é muito interessante para quem está a criar e para nós, porque efetivamente o objeto está sempre a ser outra coisa, a ser outra coisa, a ser outra coisa. E tenho a certeza que quando estrearmos no Vila Flor vai ser outra coisa que não hoje como está. Sim, sim. O espaço para falarmos de liberdade de expressão, a democracia está em risco, efetivamente, porque temos o número de deputados que temos com a extrema-direita no Parlamento, portanto, efetivamente, está em risco. Nós, ao longo deste processo de trabalho, lemos bastante Karl Popper, o Karl, em que falava sobre a questão da tolerância, de tolerarmos os intolerantes, e a tolerância vai acabar. E, efetivamente, também falamos sobre isso, sobre esta questão de como é que temos que tolerar discursos fascistas e, ao tolerarmos estes discursos, como é que vamos corroendo, como é que a democracia está a ser corrompida. É uma espécie deste fascismo como um vírus que entra no nosso Parlamento, e neste espetáculo também falo sobre isto, este fascismo que entra pela nossa porta sem darmos conta, e quando já damos conta já não conseguimos eliminar o vírus e vamos ser engolidos. E eu tenho muito medo sobre isso, tenho muito medo disso, que seja tarde demais, como noutros países que tínhamos de passar, como o Brasil passou, como os Estados Unidos da América passaram. Tenho bastante medo que em Portugal aconteça o mesmo. Assim, a minha formação é toda de ator, não é? Não existe efetivamente, existem cursos de encenação, mas efetivamente acho que esta questão aqui da encenação e da criação está muito ligada à minha área de interpretação. Perfeitamente eu percebo, já sei o que é lá estar no palco, percebo esta relação, percebo a forma como comunicar com o intérprete ou com uma intérprete. Portanto, não consigo ainda dizer se prefiro estar no palco, se prefiro estar cá fora. Por exemplo, no primeiro, no Democracy, eu estou nos dois, eu enceno e estou no palco. Mas como é tão complexo dirigir um objeto artístico, preferi afastar-me nos dois e ficar só de fora e encenar, mas não consigo responder o que é que eu prefiro. Linguagens, formas de fazer, formas de não fazer, às vezes. Acho que é isso. Formas de criar um objeto artístico, de possibilidades de linguagem. E que, efetivamente, às vezes
posso pegar naquilo e perceber que aquilo também pode servir a minha linguagem ou a minha procura de linguagem. E às vezes percebo que é uma linguagem de uma pessoa e que não me serve. Mais lugares para podermos fazer. Mais lugares, espaços físicos para podermos apresentar não só espetáculos, mas para partilharmos com os espectadores fases ao longo da criação do objeto artístico, espetáculos, performances. Acho que é isso, lugares.